Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, olá! Uma delícia estar aqui de novo com vocês nesse podcast que a gente ama absolutamente. Nós estamos chegando no fim do ano, então esse episódio a gente já vai rechear com muito amor, muita alegria, trazendo muitas informações, mas também histórias que tocam o nosso coração de forma tão singular. E o Grupo Coxa carrega junto com o Grupo Zelo a missão de cuidar dessas famílias, né? Dessas mães, desses pais, desses familiares, dos irmãos, e inclusive dos bebês que não estão mais com a gente. E a gente conta com a parceria do Grupo Zelo, que faz isso com tanto carinho, com tanto cuidado, numa atmosfera muito sagrada, com pessoas extremamente treinadas, instruídas para caminhar com essas famílias da melhor maneira possível. A gente carrega a mesma missão, que é trazer essas famílias para um lugar de cuidado no momento de maior fragilidade e vulnerabilidade da vida deles. Então é um prazer ter o Grupo Zelo com a gente, que faz esse trabalho não só em Minas, mas no Brasil inteiro. Então, obrigada, Grupo Zelo, mais uma vez, por estar aqui junto com a gente. Mais um ano. Então, eu vou apresentar a minha convidada de hoje, a convidada do Grupo Coxa. O nome dela é Raíssa. Ela é mãe de 4. 3 no céu e 1 aqui na Terra. E é interessante, é uma menina jovem que já passou por muitas coisas, e quem segurou ela no colo foi a fé. A fé, a espiritualidade que ela abraçou com todo o amor e que ajudou ela a transportar, né, de todos os lugares, daquele lugar para esse aqui agora. Ou seja, você fez muitas caminhadas para chegar aqui. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, te apresentei direito? Você quer colocar algum? Você quer fazer um adendo? Perfeitamente. 4 filhos. 4 filhos. E você tem a idade de Jesus, quando Jesus morreu, Justamente, 33 anos. Então. Jesus te carregou no colo até então. Justamente, a gente já foi vai... o ano que eu recebi Lavínia. Aí, que beleza. A gente já vai trazer um pouco, né, dessa proximidade com Deus, porque eu acredito que cada convidado tem uma história, e a sua história está muito próxima desse lugar da fé, né? Sim. Eu acho que, né, como cada convidado tem um foco, talvez esse seja o seu. Sim. Tanto que Deus te carregou até aqui. Sim, justamente. E isso é bom porque chega fim de ano, a gente vê muitas mulheres que atravessaram o ano inteiro e que tiveram muitas frustrações e muitas decepções e não conseguiram chegar ao fim do ano com o bebê nos braços, por exemplo, ou que estão ali navegando ainda dentro de tanta dor. Então, eu acho que fim do ano agora é muito, muito, muito importante a gente trazer esse lugar da esperança. E a esperança não necessariamente está dentro da religião, mas passa por um viés invisível, né? Sim. De
tô colocando aqui fé. Então conta pra gente um pouquinho. Dani, primeiramente agradecer, né, a vocês pelo convite, né, é uma alegria imensa estar participando, contando um pouco da minha história, da nossa história, né, a história da minha família, para vocês, e espero, né, que Deus ilumine minhas palavras aqui para que possa ser uma via de auxílio ou ajuda, né, através da minha história, do meu testemunho, para outras mães que vivem realidades parecidas, né. Isso é lindo, é isso mesmo. Então, assim, vou começar de forma resumida, né? Meu casamento, eu conheci o Marcelo, que é meu marido, em 2012. Você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. Olha, começou, 19, Marcelo 23. chegou cedo na sua vida, chegou. né? E aí, nós nos casamos em 2017 e sempre a gente sempre conversou sobre família, sobre filhos, né? O desejo que nós tínhamos de formar uma família. E a gente achava que seria super fácil, né? Que só bastava a gente querer ter filhos, que os filhos viriam. E não foi o que aconteceu, né? A gente casou em 2017 e logo em seguida eu comecei a ter muitas cólicas, muitas dores e comecei a investigar isso de forma mais aprofundada. Porque eu precisava ir para o hospital, tomar tramol na veia, né, remédio forte mesmo para passar aquela dor. E depois de muito investigar, passar por diversos médicos, eu recebi o diagnóstico de endometriose. Diversos médicos? Diversos, uns 6. A gente espera que a endometriose, né, esteja mais simples de diagnosticar hoje, né, gente? Sim. Hoje em dia, sim. Eu sei mas que hoje na tá época melhor. foi o quê? Há mais de 10 anos atrás, né? Que quando eu comecei a Você vê o tanto que, assim, até a endometriose demorou tanto pra gente conseguir diagnosticar com uma rapidez maior, sim, né? Sim. E aí a gente foi nessa saga aí, né, para conseguir que os filhos chegassem, né? E aí a gente vou contar um pouquinho atrás, né? Porque tem um fato muito importante dessa caminhada aí, antes da Mariana, que foi a nossa primeira filha, chegar. Nas minhas orações, eu fiz um pedido muito genuíno para Nossa Senhora, né? Principalmente Nossa Senhora das Graças. Eu tenho uma imagem dela lá em casa que foi herdada da avó do Marcelo. Depois que ela faleceu, eu recebi de presente essa imagem e sempre fazia minhas orações nesse sentido, né? De que eu pudesse ser mãe, mesmo com o diagnóstico da infertilidade, né? E aí, num desses pedidos... Diagnóstico de infertilidade para endometriose, gente. Entendeu? Num desses pedidos, eu pedi a ela que ela intercedesse pela minha gestação e que, se eu tivesse um filho, que eu daria esse filho a ela, né? E aí, eu fiz esse pedido, fiz a novena de Nossa Senhora das Graças, que eu recebi também de uma amiga, né, que falou para eu fazer essa novena. E fiz essa novena, e aí logo em seguida, acho que no final do ano, fiz essa novena no início, no final do ano, eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri a gestação um dia depois do meu aniversário. Fosse aniversário dia 30 de outubro, dia 31, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi uma alegria gigantesca, né? Quase que inacreditável, né? E aí esperamos um tempo, né? As primeiras 12 semanas que a gente queria guardar esse período, que é o período mais crítico da gestação, para depois contar para a nossa família. E aí, perto dessa época de Natal, nós contamos para todos, né, que eu estava grávida. Então, todo mundo ficou muito feliz. E aí, passamos a época de Natal, final do ano. Quando foi em janeiro, entre 15 e 16 de janeiro, eu tinha ultrassom para descobrir o sexo do bebê, que eu não quis fazer sexagem fetal na época, né? Isso foi em 2019. Em 2020, janeiro de 2020, na verdade. E aí eu fiz o ultrassom e no ultrassom veio aquele silêncio, né, do médico. E aí o coração da gente já aperta, né?
que será que pode ter acontecido? E aí ele nos disse que a nossa bebê era uma menina e que ela seria incompatível com a vida. Eu nunca tinha escutado esse termo, incompatível com a vida, e que hoje eu abomino totalmente esse termo. Deixa eu acrescentar uma coisa Sim. nesse termo, que a gente todo mundo que já escutou o podcast algumas vezes já me viu falando sobre esse assunto. Incompatível com a vida que a gente queria. Incompatível com a vida que a gente esperava. Mas compatível, completamente compatível com a vida que ela podia. Sim, justamente. E aí, Tanto é que ela viveu, né? ela viveu Você conosco. vai contar devagar, vai contar, não dá spoiler, Daniela. Isso. E aí foi eu falo que foi o primeiro sentimento de luto que nós tivemos, né? Esse termo incompatível com a vida. Então foi isso, ele falou isso pra você. A sua filha é Sim. incompatível com a vida. Sim. Aí você deve ter olhado pra cara dele e ter falado, o que é isso? Como E assim? justamente, O que significa? a gente via, na verdade, nas imagens do ultrassom, que a região da cabecinha dela era um pouco diferente, mas a gente nunca tinha sido pais, a gente nunca tinha passado por essa experiência. Nunca tinha visto um ultrassom. Não, e assim, na época, a gente eu nunca engravida sozinha, né? Então, eu tinha algumas amigas, primas, que engravidaram na mesma época, a gente acaba comparando o ultrassom. E a gente via que tinha a região da cabecinha dela era um pouco diferente. Mas nesse dia, um médico falou, olha, ela tem uma condição que chama acrania, que é quando a calota craniana, que é essa parte que protege o nosso cérebro, não é formada. Eu até vi uma imagem ali de um bebezinho e eu fiquei super emocionada, porque lembrava muito o rostinho da Mariana. Essa imagem, E aí, só que aconteceu uma coisa surpreendente. Naquele momento, o que a gente tinha recebido de informação era isso, né? Que o cérebro dela poderia não se formar, porque o líquido amniótico ia corroer o cérebro. Então, assim, a gente saiu da clínica, sentamos na calçada e começamos a chorar. Porque a gente não sabia, né? O que a gente ia fazer? A gente desejou tanto essa filha, né? E aí, quando a gente consegue, a gente não pode tê-la, né? Nossa Senhora. Justamente. E aí, passou-se o tempo, né? Eu falo que nós choramos 3 dias, durante 3 dias Você seguidos. ficou em silêncio? Só contou pra ninguém? Ou você contou pra Não, no primeiro dia nós ligamos para os nossos pais e contamos. Então a gente já começou a receber apoio desse início, mas eles nos respeitaram muito, sabiam que a gente precisava ter esse tempo para nós, né? E aí, quando a gente acabou de receber, a primeira coisa que eu falei com o Marcelo, vamos lá na igreja, que eu quero conversar com o Padre Fernando, que era o pároco na época, né? Que nos dava muito apoio, né? Sempre que a gente precisava, nessa caminhada. Só que no dia ele não estava disponível, então eu tive que aguardar até o dia seguinte para a gente conseguir conversar. E foi muito bom essa conversa que a gente teve com ele, porque ele falou uma coisa que eu guardo para sempre. Ele falou assim, olha, Deus enviou essa filha para vocês, não foi só para mudar a vida de vocês. Pode ser que ela mude a minha vida, pode ser que ela mude a vida de alguém da sua família, pode ser que ela mude a vida de amigos ou de pessoas que vocês nem conhecem. Padre Fernando, maravilhoso, Fernando. Né? Ali do Belvedere, não é? Eu sou de Ipatinga. Eu sou do Vale do Aço. Entendi. Mas também é Padre Fernando. Mas também Padre Fernando maravilhoso. Oi, Padre Fernando. E essa frase que ele disse para nós naquele momento, eu guardei no meu coração. Então, a partir dali, depois que a gente viveu esses 3 dias, eu falei com o Marcelo, eu não quero viver uma gestação de luto, porque a Mariana está viva dentro de mim. E aí, naquela época, ela ainda não mexia, não se movimentava. Eu falei assim, ela vai começar a mexer e ela vai estar viva. Então, tudo que eu senti no meu coração, as emoções que eu senti, eu vou passar para ela. E o tempo que ela viver nesse mundo, eu quero que ela viva com alegria, com felicidade. Que bonito. Então, deixa eu entender uma coisa. Quando
o ultrassonografista te dá o diagnóstico, você faz perguntas para ele, você fica em silêncio, Eu você começa a perguntar meio congelada. Quanto tempo ela vai viver? Não perguntou nada disso. Você foi descobrir isso depois com o... Não, ele nos disse que ela poderia não sobreviver ainda na gestação. Ele nos deu uma base de informações. Inclusive, ele falou que nesses casos o aborto poderia é permitido, mas isso nunca foi uma hipótese para nós. Então a gente nunca levou por esse caminho. Você consegue ver o tanto que pode confundir a cabeça de uma mulher ali. E nessa caminhada eu participei de alguns grupos com outras mães, né, de crianças com encefalocele, ou acrania, anencefalia, que muitas infelizmente, eram levadas por esse caminho, depois se arrependiam, ou eram levadas, mas aí depois a gente conseguia resgatá-las. Então, assim, ainda, esse assunto ainda é um assunto que precisa ser muito conversado e eu vejo que muitas mães precisam ainda de informação sobre isso. Eu acredito que é sobre isso, que é sobre informação. A decisão é muito subjetiva, é de cada um, acho que vai... Tá ali com o histórico, com essa rede de apoio que você já mencionou, tudo vai precisar encaixar, mas a gente precisa acolher essa mulher, trazer ela para as informações possíveis, né? E aí, depois que ela for acolhida, tiver o suporte, as informações devidas, que ela pode optar. Não fazer aquilo no ímpeto, né? Acabou de receber a informação. Como se fosse a única possibilidade. Sim, justamente. E aí, assim, a gente foi vivendo a gestação com, né, os nossos familiares e amigos de uma forma mais contida. Então, quem sabiam os detalhes mesmo eram as pessoas que viviam próximas a nós. Eu não divulguei detalhes, né, nas redes sociais, até porque eu só tinha o meu Instagram privado na época. Justamente porque a gente queria, de certa forma, se blindar de comentários ou de sugestões, né? A gente queria viver aquele momento da forma que a gente achava que era o correto, né? Para a nossa vida e para aquilo que a gente acreditava e esperava. Então, eu acho que isso, naquele momento, foi importante também, sabe? Até para a gente manter um emocional equilibrado, para a gente conseguir ver como que a gestação iria avançar. E um fato interessante que foi acontecendo é que a cada novo ultrassom, a gente recebia mais esperança. Então, naquele diagnóstico inicial de apenas acrania e anencefalia, já passou para algo diferente que só recebeu um nome depois que ela nasceu, né, que foi a encefalocele. Que, na verdade, o cérebro dela tinha uma proteção de uma membrana que evitava que o líquido amniótico entrasse em contato com a massa cerebral e não corroeu o cérebro. Só que como ele não tinha a calota craniana, então o cérebro acabou ficando disforme. Então, ela era uma bebê com uma paralisia cerebral, né? Tem uns nomes técnicos para isso, lisencefalia, que ela tinha hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido. Então, ela era uma bebezinha diferente, né? Mas ela não tinha aquela formação física da cabecinha. E você foi descobrindo isso durante a gestação? E durante a gestação. Os ultrassons. Mas até os médicos que nos acompanhavam mesmo tinham dúvidas de como ela iria nascer. Tanto que a minha primeira cesárea foi um corte bem maior, porque se imaginava que a cabecinha dela iria nascer bem maior que o que realmente aconteceu, né? Mas, assim, eu digo que Deus foi encaminhando tudo de uma forma tão bonita para nós que os médicos que nos acompanhavam, o meu obstetra, por exemplo, que fez o nascimento da Mariana, nossa primeira filha, eu não o conhecia, não tinha referência dele, e ele foi tão cuidadoso conosco, até desenhar como seria o bloco cirúrgico e para onde ela iria, ele fez, sabe? Então, Deus cuidou disso nos mínimos detalhes. E o dia do... Como é que você chegou até o final da gestação? Como é que você chegou lá? Você chegou eu te falo que com medo, despedaçada? A gestação dela, eu nem lembrava que eu estava grávida, de tão bem que eu vivi a gestação. Então, depois desse primeiro susto da incompatibilidade com a vida, sim, você foi acalmando seu coração, fui acalmando meu foi chegando num lugar ok. Sim. Então, você passou o resto da gestação
Bem, fiz as fotos, era uma dúvida que a gente tinha se a gente ia fazer fotografia ou não, se a gente ia montar quartinho ou não. Fez tudo. Fiz tudo com os pés no chão, sabendo do que a gente estava enfrentando, mas não quis deixar de viver aquelas pequenas alegrias. Eu falo que uma das frases que nos acompanhou foi viver um dia de cada vez. Né? Então, isso te norteou, então? Sim. Eu não queria viver a gestação em luto. Né? Eu passei o luto daqueles 3 primeiros dias, foi necessário para eu desabafar. Mas depois eu queria viver com as pequenas alegrias que me eram oferecidas. Você queria viver ela, né? Viver ela. Uma filha tão desejada, né? Ela nunca ia deixar de ser minha filha, como, né? Filhada de Nossa Senhora, sim, gente. E eu me lembro desse pedido que fez, dessa promessa que eu fiz a ela. E eu falei, gente, você tudo lembrou faz isso sentido. durante a gestação? Até que durante, não. Mas depois que a Mariana nasceu... E minha fé foi amadurecendo ainda mais. Falei, gente, tá fazendo sentido. Uhum. Essa filha nunca foi minha. Uhum. Né? Ela simplesmente me emprestou porque eu pedi muito a ela essa gestação. Então, eu não posso ficar triste com isso, porque ela intercedeu para que esse desejo fosse realizado. Que eu queria ser mãe, eu queria sentir uma vida crescendo dentro de mim. Uhum. Né? Então, você foi pro parto, tranquila, feliz que você ia receber sua filha. Ela chegou até quantas semanas? Ela chegou até 37 semanas e 1 dia. Ele deve ter interrompido com 37 para... Na verdade, não. Tava marcado... entrou em trabalho de parto? Também não. Tava marcado para dia 19 de junho de 2020. E ela nasceu dia 16, que eu comecei a perder líquido e ter sangramento. Mas não cheguei a ter em trabalho de parto, porque era um risco também, entrar em trabalho de parto. E eu estava tão tranquila no dia do parto dela, conversando com as técnicas de enfermagem. E quando ela nasceu, eu me lembro até hoje. Ela deu um pequeno chorinho, um resmunguinho. Ela não foi um bebê que chorou. Não, mas ela conseguiu ter Sim, emitiu uma reação. E a pediatra que estava junto com o parto, ela perguntou, mãe, você quer vê-la? Você quer sentir ela pertinho de você? Eu, com certeza. E eu lembro da sensação até hoje do rostinho dela encostando no meu, quentinho, aquele cheirinho de vida, né? E aí, logo em seguida, um combinado que eu já tinha feito com o Marcelo, ó, me larga aqui e acompanha para onde que eles vão levá-la. Que eu queria saber se eles iam tratá-la bem. Porque a gente escuta falar muita coisa, né? Quando nascem crianças assim, que infelizmente existem realidades que eu já conheço de outras famílias que viveram experiências muito ruins, sabe? De descaso no hospital. De, às vezes, deixar a criança porque acha que a vida dela não vale a pena, né? O esforço. Porque, ela vai morrer daqui a pouco. Infelizmente, isso é real, sabe? Não é uma história. Está lutando para que isso não aconteça mais, Sim. né? A gente está, todo mundo, eu, Sim. você e todas Sim. as pessoas que se engajam na causa, a gente luta para isso. Mas ela foi bem assistida, então? Foi. Nós tivemos esse apoio, sabe? Ela nasceu respirando? Nasceu e ela não precisou de suporte de oxigênio. Em momento, ela tinha dificuldade, o peitinho dela afundava muito. Como é que pode ser incompatível com a vida? Respirou, sozinha. E o meu leite demorou 4 dias para descer. Eu achei que não ia, né, descer leite. Desceu. E as técnicas de enfermagem que trabalhavam no berçário me falaram, cada gotinha que você tirar, traz para ela que a gente vai passar na sondinha e que vai ser importante para ela se fortalecer. Que bonito. E aí você começou a tirar? Eu comecei, mesmo que saía lá 3 ml, 5 ml. O Marcelo tinha dias, depois que eu fui para casa, né, que isso também foi um desafio, ir para casa sem ela nos braços, ficar no quarto então, assim, sem ela. Eu imagino, mas quando ela nasceu, eles te entregaram ela da forma que ela nasceu, você se assustou com... Eles enfaixaram a cabecinha. Eles tiveram cuidado de colocar... protegeram, até porque era uma pele muito molinha. Muito molinha. Então precisava de uma proteção para não arranhar, né? Então, tinha esse cuidado. E
Acho que antes não, mas depois eu mandei fazer umas touquinhas para ela. As próprias fraldinhas, eu pedi ajuda da minha mãe para fazer uns carimbos de coração, de fraldinha de boca, sabe? Que era o suficiente. Aí pegava uns esparadrafos, coloria, para ficar algo bonito, né? Até porque, assim, as pessoas mais velhas da nossa família, às vezes poderiam criar aquele certo resistência. Então eu queria que eles enxergassem ela da forma como eu enxergava, sabe? Sem olhar somente a parte física, mas aquilo que ela era, que ela representava para nós, né? A nossa filha. Então, talvez quando as pessoas veem, né, por exemplo, uma cabecinha diferente ou o lábiozinho aberto, fica assim, nossa, né? Assusta. Né? Mas para ela não era isso que a gente enxergava. E foi aqui em Belo Horizonte? Não, foi. Então, vou dar então parabéns para a equipe médica e hospitalar, porque aparentemente você foi muito bem cuidada. Sim, nós tivemos os desafios, né? Porque acho que a gente não precisa entrar tanto em detalhes, mas nem tudo são as mil maravilhas, mas também não são só flores. É difícil, a gente tem que criar uma casca para lidar com as burocracias mas hospitalares, aposto que ela já ensinou. Ela ensinou a equipe hospitalar. Ela trouxe ensinamento também. Com certeza. Tanto que a gente tem médicos que nos acompanharam, que nos acompanham hoje no perfil que eu conto a história dela. Ela passou por 2 hospitais lá na região, então muitos médicos conhecem a história da Mariana, sabe? Então é uma história que eu tenho muito orgulho de contar. Que lindo, que lindo. E aí, então, Mariana foi para UTI? Ela não foi para UTI. Não? Ela ficou no berçário, só no bercinho aquecido, para ver como ela ia se comportar para ela ir para casa. Né? Era um desejo nosso. A gente não sabia se isso seria possível, mas a cada dia ela se mostrava mais resistente e a esperança iria aumentando. Então, a gente passou por um período no hospital de treinamento, vamos dizer, a gente ficou, acho que, não sei se é 3 ou 4 dias, eles nos ensinando, eu tive que aprender a sondar a Mariana para tirar o xixizinho dela. Era um medo que eu tinha, porque eu sempre tive muito nervoso de sangue, não conseguia ver. E eu virei quase uma técnica de enfermagem para cuidar dela. Mãe, gente, a gente se desdobra, aprende que não sabe. É tudo feito com muita... Além do amor, né? Com muita vontade de estar ali inteira, né? Sim. Então, você levou ela para casa na sua alta? Não. Foi depois de 35... Eu me confundo com as 2 internações dela. Se não me engano, da primeira vez, né, quando ela nasceu, ela ficou 35 dias no berçário. E depois a gente teve esse período de treinamento e ela foi para casa. Aí, só que nesse período, depois que ela foi para casa, foram indas e vindas de hospital, né? Porque ela dava convulsão, aí a gente descobriu que precisava ajustar os medicamentos. A bexiga neurogênica, né, que é uma condição que ela tinha de precisar sondar, a gente descobriu também depois que ela foi para casa. Então, ela foi para casa, aí voltou, reinternou, aí investigando, descobriu que ela não dava conta de fazer xixi sozinha, sempre. Então, ela precisava ser sondada de 4 em 4 horas. E aí você parou sua vida toda para cuidar dela? Sim, eu sou arquiteta de formação, né? Eu trabalhei durante 6 anos nessa profissão. E aí, depois da descoberta da gestação, da condição dela, e depois do nascimento, principalmente, eu tive que parar de trabalhar, só o Marcelo que ficou. E eu virei simplesmente a mãe da Mariana. E eu aprendi muito, sabe, nesse período. Aprendi que eu era muito mais capaz daquilo que eu imaginava. Deus foi me capacitando. Foi cuidando. Então, ela viveu, gente, conta para as pessoas. Ela viveu durante 1 ano e 8 meses com a gente, né, na nossa família. Ela passou por um período de cirurgia em São Paulo, né, isso é uma coisa interessante também. Se você achar que eu estou me estendendo demais, você me fala, porque a história você vai contar longa, né? o que você achar que deve. Ela viveu 1 ano e 8 meses conosco, mas quando ela estava chegando perto de 6 meses, a gente notava que ela demonstrava vontade de querer virar, às vezes, no bercinho,
né? Ela era uma criança com paralisia cerebral, mas com uma certa atividade. Então, ela mexia as perninhas, às vezes de forma involuntária, mas se movimentava. Então, mexia o bracinho, Sim, balbuciava, espreguiçava. fazia algum som. Sim, bocejava. A gente lembra até hoje do jeito dela bocejando, abrindo a boquinha. Mas o som era muito difícil. Às vezes ela não tinha expressão de sorriso, nada disso. Ela tinha um rostinho Mas paradinho. escutava sua voz, a voz de outras pessoas. Sim, reconhecia. Já reconhecia. Quando o você Marcelo acha? chegava na porta do quarto, falava assim: bom dia, cadê a princesinha do papai? Aí ela já ficava de um jeito diferente, que a gente que convivia todos os dias sabia, né? Ela chegou a crescer? Cresceu, cresceu, ficou não, ficou pesada. muito pesada. Grandona, inclusive. Só que aí, como a gente foi Então, notando... e ela mamou? Só pela Só sonda, pela sonda. e depois... Tudo era pela sonda? Tudo era pela sondinha. Durante 1 ano e 8 meses, foi tudo pela sonda? Sim, primeiro a sonda naso, né, que ela pelo narizinho, ela tinha a fenda lábio-palatina também, que era a boquinha e o céu da boca aberto. Então, isso também era uma dificuldade para tentar qualquer tipo de amamentação que não fosse a sonda, né? Aí a gente encontrou uma equipe médica maravilhosa em São Paulo, também por providência do Senhor, porque eu digitei no Google, neurocirurgião pediátrico no Brasil. Porque na nossa região não tem esse tipo de especialidade. Eu não sei se até hoje não tem, mas na época não tinha esse tipo de especialidade. E a gente precisava de alguém nessa área para mostrar se seria possível algum tipo de intervenção que levasse mais qualidade de vida para ela. E aí nós encontramos 2 profissionais. Só que eu falo, como que um bom atendimento nos leva, né, para um caminho que a gente nem imagina. Uma das secretárias nos atendeu tão bem dessa Tá equipe vendo, médica. A importância da Nos entrada. acolheu, sabe? Nos acolheu. Eu falei, Marcelo, eu acho que com esse médico vai dar certo. E aí nos contou que esse médico... Posso falar nome? Pode. Dr. Carlo Petito. Depois você manda para ele, viu, doutor Carlos? A gente fica feliz que você é um médico acolhedor. Eu falo muito da equipe médica dele. Na época, a Ana, que era a secretária, ela nos atendeu assim, de uma forma excepcional e nos contou que tinha uma outra criança do norte do Brasil que tinha acabado de ser operada, que era uma condição muito parecida com a Mariana. E a gente não conhecia nenhum caso assim que a cirurgia tivesse sido de sucesso ou que tivesse dado certo e nem que era possível fazer uma cirurgia. A gente queria uma opinião, na verdade, né? Por incentivo da neuropediatra que nos acompanhava. Falei, Raíssa, não fica olhando só aqui, não. Vai procurar fora, porque se vocês querem qualidade de vida para Mariana, o Brasil tá aí, né? Dá pra fazer consulta online, então tenta. Porque a gente não podia ver a nossa filha, né? Querendo fazer mais daquilo que ela podia e simplesmente cruzar os braços e ficar olhando, esperando a vida dela passar. Você foi à luta. Justamente. Você foi à luta, Raíssa, desde o início. Desde o início. Você não parou. Eu não podia desistir da minha filha. Se ela não desistiu de viver, eu não ia desistir da vida dela. Isso é lindo. Né? E, então, ela nos dava força, né? Olhar os olhinhos dela, ela tinha um olho mais esverdeado, meio tom de mel, sabe? E que eu falo que dentro dele fazia como se fosse um girassol. E o girassol é muito significativo para nós hoje. Mas voltando lá no Dr. Carlo Petito. A gente ficou durante 60 dias em São Paulo para ela passar por diversas cirurgias. A principal era para tentar juntar um pouquinho a massa encefálica, né, o cérebro, para ele ficar um pouco mais preso, para retirar a parte da encefalocele, que era como se fosse uma pele, entre parênteses, morta. Não sei falar os termos técnicos, né, adequados. Mas uma preocupação que a gente queria que não tirasse nada do cérebro dela. Por quê? Existe uma condição cerebral que chama neuroplasticidade. E a condição que o cérebro tem de talvez hoje tal parte do cérebro não funciona, mas com estímulos ele pode voltar a funcionar em qualquer momento. Então, o nosso medo era de algum médico achar que uma parte do cérebro dela era desnecessária e retirar só para reduzir a volumetria
e prejudicar algo que no futuro poderia avançar. Então, a gente sempre teve esperança, sempre acreditou que a Mariana podia mais. E com essa equipe a gente encontrou muita segurança. Então, a cirurgia dela... e junto com isso, ele já ia aproveitar para fazer a fenda lábio-palatina, porque juntava muita sujeirinha também, né? Então, já que ia passar por uma anestesia geral, já aproveitou. Então, o doutor Dove, que fez a parte da plástica, né? E ficou perfeito. E já ia aproveitar também para colocar a gastrostomia, que era a sondinha na barriga, que ia trazer mais qualidade de vida também, não ia ficar um corpo estranho passando no nariz e na garganta. Então, tudo isso foi feito. A cirurgia dela durou quase 17 horas. E ela fez com quantos meses? Ela estava com 9 meses. Uhum. 9 meses. E, assim, a gente... Na época, para conseguir fazer a cirurgia dela, a gente fez uma vaquinha online. Com menos de 24 horas, a gente conseguiu arrecadar todo o dinheiro que precisava. Então, isso também foram bênçãos, assim. Eu fico até emocionada, porque é a força das pessoas, gente. A gente não tá sozinho no mundo. Tá. Mas a gente precisa saber falar, lembrar que a gente pode colocar a nossa voz no mundo, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: onde há propósito, há luz. Uhum. Muito bonita essa frase. E faz todo sentido. E aí, em São Paulo, nós vivemos muitas experiências. Eu falo novamente que Nossa Senhora estava comigo, porque várias vezes a Mariana, já foi falado para a Mariana fazer traqueostomia, porque ela não ia aguentar sair do ventilador mecânico sozinha por conta das cirurgias, que é entubada, então acaba lesionando a traqueia. E todas as vezes que chegou pertinho dela fazer, ela não precisou mais. Quase, já estava tudo combinado, alguma coisa acontecia e falava assim, não, a Mariana deu conta de respirar sozinha, não vai precisar mais. Isso aconteceu em São Paulo e aconteceu numa outra internação dela, depois que ela voltou, que estava com bronquiolite. Tinha fôlego? Ela falou assim, gente, vocês não vão mexer em mim mais não. Fôlego? Mas, então a cirurgia foi um sucesso. Foi um sucesso. Voltou para casa, recuperando. Voltou para casa. E aí a vida dela mudou? Um pouquinho depois disso? Mudou muito, porque a gente tinha mais facilidade para carregá-la no colo, né? Uhum. Porque antes a gente tinha que acolchoar com travesseiro, era muito difícil pegar ela sozinha, às vezes a gente precisava de um apoio de 2 pessoas, né? Então melhorou muito. Aí ela pôde começar a fazer fisioterapia, fono, TO, tudo isso. Aí a gente conseguiu o apoio também judicial do home care. Então, a gente tinha apoio das enfermeiras em casa e a gente também conseguia levá-la em alguns momentos fora, numa outra clínica especializada em crianças especiais. Que lindo! Então, a gente tem várias fotinhos dela naquela bola feijão, sentadinha. Eu tenho... Tem jeito, gente, de passar uma foto dela? Tem como a gente mostrar uma foto? Tá no Instagram? Tá no Instagram do Ventre à Vida. Pega uma foto aí pra gente. É eles que tem que passar lá. Então, peraí, ia ser bom. Inclusive, é interessante falar desse perfil, porque assim que a Mariana nasceu, eu senti muita vontade de contar aquilo que estava passando no meu coração. Inicialmente, eu fiz esse perfil, chamado do Ventre à Vida, no Instagram, para externalizar aquilo que eu estava sentindo em relação à gestação, em relação ao nascimento da Mariana e a cada coisa que a gente estava vivendo. E aí é lindo, porque a gente chega um tanto de gente que se identifica, que precisa desse... Então, assim, Deus... O médico que falou, o padre Fernando, que falou que ela ia tocar muitas vidas, ela continua tocando até hoje. Tá me tocando agora. Né? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje, né? Tá me tocando agora. A gente vai mostrar uma fotinha. Que linda! Essa primeira é a Mariana, a de baixo já é a Lavínia. Elas são muito parecidas. Lembra muito ela. As fotinhos dela. Tem alguma tá que dá pra ver baixo. ela
Tem esse videozinho, pode voltar, fazendo favor. Essa é a Lavínia? Essa é a Lavínia. Esse aí... Nós não chegamos na Lavínia ainda, Foi um gente. vídeo que o Marcelo fez em homenagem a ela. Aí tem várias fotos. Ela nasceu assim, tá vendo? Com a fendinha. Aí tá vendo o volume da cabecinha? Essa é a Cecília, minha afilhada, junto com a Mariana. Aí eu mandei fazer turbante pra ela, Sim, pra colocar. que Aí essa aí é a fraldinha, tá A vendo? fralda Tem os com- corações. E E ela mexia bem as perninhas, hein? sim, Espertinha. e ela é conhecida com quem nos segue desde o início, com a menina dos laços, que eu sempre gostava de colocar lação nela, pra ela ficar bem charmosa, Amada demais. muito amada. Aí ela tá com quanto tempo? Ela tava em torno de 6 meses, mais ou menos. A boca de Não, 6 boquinha meses da- não, já Ela era já tinha mais. feito Já a tinha feito cirurgia. cirurgia. Então ela tava com uns Ficou 10, muito bom, 11. hein? A cirurgia ficou perfeita. Ficou perfeita. Perfeita. Ficou perfeita. Ótimo trabalho. Que beleza. Então, É. Olha Ai, só. Fofurinha. nasceu um cabelo, uma cabeleira. Muito cabeluda. Muito cabeluda. Nessa época aí, ó, o Natal que a gente passou juntos. A gente passou 2 natais juntos. Que linda, que linda. Olha que olhos que ela tinha realmente. Ela falava com o olhar. Aí a gente colocava óculos de sol nela, All-Star. O All-Star também é famoso com ela. Aí, então eu vim de All-Star hoje em homenagem a ela. Olha só que legal. Aí ela amava ficar Gente, que assim. olhos lindos. Dá pra ver o tanto que ela Foi tá amada. ali amada e Isso aí. e confortar a posição. Sim. Então, ela tinha um bom tônus, né? Tinha. Ela tinha um bom Ela era tônus. bem fortinha. Ela É. era bem fortinha. Aí ela com a Então, Nossa Senhora Aparecida, Que no Dia das coisa mais linda, Crianças. gente. E a gente recebeu muito amor pelas pessoas que nos acompanhavam. Como ela sabe? ficou cabeluda. Muito. Meu Olha, Deus. na semana que ela faleceu, foi a primeira vez que ela cortou cabelo. Uma amiga minha que tem um salão lá perto da minha casa, eu já tinha conversado com ela, né? Ela falou assim, o dia que precisar, você pode me chamar que eu vou lá na sua casa cortar o cabelinho da Mariana. E cortou. Parece que era Deus preparando tudo para a partida dela. Porque tem coisas que aconteceram na partida dela que eu falo assim, gente, como que foi tudo perfeito? Posso contar já? Claro, por favor, que nosso tempo está acabando quase, então vamos Resumir. contar que a gente tem que contar do livro livro. e contar da Lavínia. Então vamos deixar esse final para quem... Não, Leu o que o a gente livro? precisa saber é só como é que foi, assim, você se tá despedida. Então, Com tá ela chegou, você sabia que ela ia falecer em algum momento? Então, a gente teve esses sinais, essas preparações de que o coraçãozinho dela já estava ficando mais fraco, né? A gente percebia pela respiração dela que já estava ficando diferente. Mas assim, como ela já tinha tido outros episódios, a gente falou assim, pode ser só apenas mais um. Mas a Cecília, minha afilhadinha, ela teve um dia lá em casa, nessa semana da partida, acho que foi uns 2 dias antes, que ela estava no colo do Marcelo, ela na época estava com quase 3 aninhos. E ela Foi sempre... aquela menininha que a gente viu, filha da sua irmã. Não, ela é filha do meu cunhado. Seu cunhado. Irmão do Marcelo. Ela é nossa afilhada. E aí, ela sempre chegava lá em casa e já queria ir direto pro quarto da Mari. Falei assim, eu quero ver a Mari, eu quero ver a Mari. Aí o Marcelo pegou ela no colo, a Mari estava com uma das cuidadoras no quartinho e eu estava na cozinha. Aí eu escutei ela no colo do Marcelo assim, padrinho, olha um anjinho ali, em cima do bercinho da Mari. Aí eu sempre tinha a imagem de Divino Espírito Santo, assim, em cima. Aí o Marcelo falava assim, é ali, aquele ali que tá no nicho? Ela, não, padrinho, ali, olha, ali um anjinho. E aí, o Marcelo não viu, aí eu fui lá correndo pra ver, não vi nada. Só olhos muito puros, Muito e puros, inocentes inocentes. e muito próximo da vida espiritual, porque a criança ainda ela tá mais no etéreo do que na matéria, né? Sim, justamente. E aí, ficou por isso. Então ela levar- viu um anjinho Vi um ali. anjinho ali. Isso foi... Acho que foi na quinta-feira, e passou sexta-feira. Chegou no sábado,
eu nunca tinha tomado um banho junto com a Mariana. E era um desejo que eu tinha muito grande. A gente precisou comprar uma banheira grande para dar banho nela. E aí eu falei com a cuidadora, falei assim, vou aproveitar hoje e vou tomar esse banho com ela. Aí entrei, a gente ajeitou tudo, pus maiô, ela entrou junto. Tem foto no meu perfil disso também. Aí a Cecília doida pra entrar também. Eu falei, calma, deixa a madrinha dar banho na Mari. Quando tiver quase acabando, você entra, que virou tipo uma piscina. E aí foi um dia maravilhoso, super gostoso. E ela gostou? A Mariana gostou? Nossa, amor! Você viu assim, amor, a expressão dela? Sim, que ficava meio boiando assim. E aí passou esse dia. Aí quando foi na madrugada, ela teve uma intercorrência. A gente acordou com a cuidadora batendo na porta do quarto. E eu dei um pulo na cama, né? De onde eu tava, eu já fui parar lá na porta. E aí ela tava com muito esforço respiratório, tentava fazer todos os procedimentos que eram, né, já de costume, e nada funcionava. Aí a gente ligou pro SAMU. E aí eles falaram assim, a gente tem que levar ela correndo pro hospital. Aí eu fui atrás com ela no meu colo, segurando a máscara de oxigênio. E eu olhando pra janelinha assim da ambulância, eu olhava para o céu, que era de madrugada, volta de 1 e pouca da manhã. Falava, Senhor, se estiver chegando a hora da Mariana partir, que o Senhor me sustente para que eu seja forte. E eu com isso na minha cabeça, né? Aí assim que a gente chegou... Hora nenhuma você falou, não quero, por favor, não leva. Não, bonita porque essa não fala sua. Eu não acho que é eu que decido nada, não. É Deus que sabe o que é melhor para nós. Eu acredito muito nisso. E aí, quando você chegou viveu lá... isso desde o início. Desde o início. Continua. E aí, quando chegou no hospital, o médico falou, olha, sua filha já chegou sem vida. Você quer que a gente faça algum procedimento? Tipo, na minha cabeça, ele queria perguntar se queria que ressuscitasse com desfibrilador. Eu falei assim, não. Ela já viveu a missão dela. Aí eu cheguei sozinha, porque, olha que curioso, o Marcelo estava vindo no carro atrás. Só que eu lembrei que tinha esquecido a touquinha dela e a temperatura dela oscilava muito em ambiente frio e quente. Eu falei, volta lá em casa e pega, que eu vou na frente e você vai depois. Aí ele falando, eu acho que se eu tivesse junto eu ia pedir para o médico tentar fazer algo. E talvez aquilo que ele fizesse ia deixar ela no estágio vegetativo, algo... que seria mais sofrido ainda. E ali, ela já tinha partido, porque quando eu olhava para ela, eu sabia que ela não estava ali. Eu não sei explicar. Meu coração estava em paz. Eu falo que com certeza foi o Espírito Santo que estava ali me envolvendo. E a enfermeira falou assim, mãe, vem cá um pouquinho. Me tirou daquela estrutura que fica, né, com a maca e tal. Você está acompanhada? Você quer o copo com água? Eu falei, não, tô bem. Eu só quero ficar do lado da minha filha, fazer minhas orações com ela. Ela, então tá bom. Meu marido já tá chegando. E ali eu fiquei. Eu troquei a fraldinha dela, porque estava suja de cocô. Eu fiquei fazendo carinho nela. Fiz minhas orações que eu precisava. Ela ainda estava respirando? Não. Ela já tinha partido? Já tinha partido. E ali eu fiquei. Aí, aos pouquinhos, foi chegando minha mãe, minha irmã, todo mundo. Você estava aos prantos? Estava inteira? Não, eu chorei na hora, mas eu não estava em desespero. Gente, eu vou chorar aqui agora. Mas eu não estava em desespero. Ai, isso é muito bonito. É muito bonito. Eu tô emocionada, como você pode ver, porque eu preciso de lencinho, gente. Então, porque assim, perco até a fala. Quando tem propósito, tem luz, né? E eu me emociono também. E é bonito ver assim, a forma como ela trouxe vida para sua vida. Com certeza. Eu não seria a mãe que eu sou hoje para Lavínia se não fosse por ela. É um caminho muito bonito. Eu falo, né, gente, que eu passo por todas as religiões. Às vezes vou contar hoje, de vez em quando eu falo umas coisas um pouco das minhas crenças pessoais. Mas eu, às vezes, fico pensando que deve ser muito difícil materializar, né? A gente está aqui na matéria. E que alguns bebês precisam de vir e voltar, talvez. Ir e voltar, não sei. Mas o processo da sua vida foi muito isso, né? Porque teve a Mariana e a Mariana viveu intensamente a vida que ela foi confiada.
a vida que Deus confiou a ela e a vocês. Eu falo que parece que a gente viveu uma vida inteira no tempo que ela viveu conosco. Com certeza. Eu consigo ver e sentir isso aqui muito forte. Depois você engravidou de novo, né? Nós vamos ter que contar isso rápido, mas você engravidou, perdeu com 8 semanas, 7? Eu engravidei do Joaquim, perdi com quase 7 semanas. E no ano seguinte, que foi o início do ano passado, eu engravidei da Catarina, que foi com quase 8 semanas, devido à endometriose, né, e outras questões que nós fomos descobrindo ao longo do tempo, que foram cruciais para que a Lavínia chegasse. Então, a Catarina foi que veio a óbito com 8 meses de gestação. Não foi 8 meses, quase 8 semanas. Não, peraí. Então, o Joaquim foi com quase 7 e a Catarina com quase 8 semanas. 8 semanas. Aí vem a Lavínia. Será que a gente consegue trazer a Lavínia aqui em algum momento para mostrar a Lavínia? Veja se ela chegou. Se ela chegou, você pode ver se ela estiver lá, trazer ela aqui para ver. Acho que sim. Ela tá no carro. Então. Tá. Então vamos falar do livro. Vamos falar. Então, gente, olha, tem muita história. Eu fiquei comovida, emocionada com tudo que a gente escutou aqui, né? E eu acredito que a tua missão aqui na Terra, ela é muito bonita, sabe, Raíssa? Sim. Ela é muito, muito bonita, porque Mariana veio selar. Essa é a sensação que eu tô tendo depois de escutar a sua história. Ela sela muito acho que a chegada dela na sua vida sela quem você é. Sim. Quem você é. Sim. De onde que eu tô tirando isso? Assim, eu percebo vocês duas muito iguais. Duas pessoas muito iluminadas, abençoadas mesmo. Ela merecia você como mãe e você a merecia como filha. Não tenho você dúvidas. nasceu para ela e ela para você. Sim. Eu tenho certeza, assim, dentro do meu coração, que vocês duas trouxeram juntas, né, uma missão muito bonita. Sim. É um amor muito profundo que nasceu. Eu não senti desespero nenhum na sua voz, na sua fala, nem na despedida dela. Eu senti que me tocou foi a forma que você conseguiu devolver ela para Nossa Senhora sem resistência, sem desespero. O desespero é natural e eu acolho o desespero na grande maioria das mulheres. Mas o que me chama a atenção foi a genuinidade dessa entrega, de falar, não precisa mais, ela já cumpriu a missão dela. Eu entrego ela de volta, obrigada, minha filha. Sim. Isso que eu sinto no coração. Então, ela escolheu certo, né? Eu a mãe sempre dela. tive para mim que, por mais que ela não falasse, eu tinha que ser a voz dela. Então, o olhar dela falava muito comigo. Ela falou comigo ali, eu vi, ela falou em muitos momentos, a expressão dela. E eu vi uma menininha feliz. Sim. Eu vi uma menininha feliz. Eu não tinha dúvidas de que a gente fez tudo que a gente podia por ela. Eu sou muito da linha da defesa à vida, né? Que toda essa outra, se a frase um dia de cada vez é muito importante para mim, a toda vida importa também é. Eu tenho até uma camisa com essa frase, porque eu acredito que as vidas mudam outras vidas. Então nenhuma vida ela é inválida, né? Sim. Porque a gente não sabe. Né? O que aquela vidinha, o que aquela experiência vai trazer para nós. Então, se você quer saber um pouco mais dessa história, né, da Mariana, da vida da Mariana e outras também, tá aqui nesse livro, Te Encontro no Céu. É um livro feito por 10 mulheres, junto com a Raíssa, né? E dei uma folheada breve aqui, mas percebo que são 10 mulheres se despedindo dos seus filhos, né? E histórias lindas, aparentemente. Então, esse livro surgiu por muitas mãos. Sim. Vocês se encontraram pessoalmente? Ainda não, a gente está combinando esse encontro. E vocês se encontraram através do seu Instagram? Sim, algumas das mães eu já seguia elas e elas já me seguiam. E foi através da Jaque, que é uma das autoras do livro, a mãe da Maria, que ela me convidou, né, para participar desse projeto, que ela estava
participando Jaqueline também. Sandes, que é mãe de 3 meninas, influenciadora digital e autora do livro Maria, Menina Milagre. Isso, é uma história incrível também, ela é de São Paulo. Então que bom, que bom. E aí, depois de muita luta, você engravidou da Lavínia, que é a nossa que é muito parecida. Eu achei elas muito parecidas. Muito parecida. E Lavínia significa aquela que lava, que banha e que purifica. Então, até a escolha do nome dela fez muito sentido para nós. E é uma menina cheia de energia, de saúde. Graças a Deus. E ela tá com 6 meses e meio. 6 meses e meio, de muita vida. Muita. Foi uma realização. Tá sendo, né? Está sendo, e é uma outra experiência. Outra experiência. Tão bonita quanto? Tão bonita quanto. Mas... E vai ser muito emocionante quando eu puder contar a história dos irmãozinhos pra ela. Vai ser muito emocionante. Que bom que você tem fotos, que bom que você tem vídeo, que bom que você tem essa história. Sim. Então, eu sinto que bem aqui profundamente dentro do meu coração não tinha jeito melhor de chegar ao final do ano, né? Senão com a sua história. Porque tocou mesmo do céu à terra, da terra ao céu, de forma muito ímpar. Então. Eu sinto uma força muito vibrante no seu coração, na sua alma. Deus te deu a missão certa, porque você conseguiu abraçar essa missão e trazer esperança para todo mundo que escuta, está incompatível com a vida. Nesse momento eu acompanho uma mulher que está grávida de 8 meses, né? Eu acompanho muitas, mas essa história, ela também tem uma história parecida com a sua. E ela está resiliente na história dela e vou colocar o seu podcast para ela escutar. Pode colocar. Porque quando a gente escuta que é incompatível com a vida, a gente perde o rumo. Com certeza. E essa história traz o fôlego de que não é incompatível com a vida. É incompatível, repito, com a vida que a gente gostaria, mas é compatível com a vida que pôde. E vendo, eu achei muito importante passar o videozinho da Mariana, porque eu só vi vida ali, gente. Eu só vi vida e vi uma família que buscou ali o máximo que pôde para trazer uma qualidade de vida abençoada para ela. E vocês fizeram tudo, dos laços à cirurgia, para que ela pudesse ter uma vida digna. Com certeza. Então, parabéns por tudo que vocês construíram, pela família abençoada que você tem. Amém. Né, pelos seus 4 filhos, né? 33 anos e 4 filhos. Então, todos com nome, uma família, você e o Marcelo caminham juntos, né? Pelo que eu percebo. Então, só tenho a agradecer a sua presença aqui, esse momento que a gente viveu aqui. Obrigada por me emocionar, porque é gostoso sentir essa emoção. Eu que agradeço. Né, de uma história tão real. Eu que agradeço, Dani. Eu fiquei muito feliz de estar contando um pouquinho da nossa história. É uma história grande, né? Mas que bom que eu consegui, né? Espero ter conseguido passar essa mensagem mesmo de esperança e alegria para vocês. Mensagem dada, mensagem dada. Você quer deixar alguma mensagem para o público que vai te escutar, para as pessoas que vão ouvir esse podcast? Você quer deixar para as mães, para os pais, para as famílias, para os médicos? Eu acho importante que essa frase ecoe no coração de vocês, que toda vida importa, né? Toda vida é valiosa, independente do tempo que ela passou nesse mundo. Eu acho que a gente não imagina o impacto que a nossa vida tem na vida de outra pessoa. Independente se ela viveu 1 segundo, 1 mês, 1 ano e 8 meses ou 100 anos de vida, né? Ela pode mudar a história de qualquer um de nós. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que procurar inspirações que nos aproximem da luz divina que guia o nosso coração. Obrigada. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível.
É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.